Não, eu já vivi cá. Terremoto de terra, já vários. Quando era mais nova. Vivi. Não aqui nesta zona, não morava aqui. Mas vivi. É aqui que Era nova, miúda, aí eu já assisti. 12, 14 anos, mais ou menos assim. O que aconteceu, já assisti. Estavam nas águas fechadas. O terremoto vai lá com as casas todas, a cair as chiminés abaixo. E nós nem sabíamos o que era nem o que não era. Depois vimos para o Largo de Martim Muniz, é que toda a gente soube aquilo que era. Eu gostava de saber se de facto esta zona é muito perigosa. Dizem que sim. Essa tinha que ter a certeza, perguntar, mas afinal esta zona é de facto muito perigosa. Ele tinha que me explicar. Passei pela experiência de um abalo sísmico muito fraco, aqui, há 2 ou 3 anos talvez, à noite. Portanto, acordei à noite, porque na altura estava grávida, posso-lhe contar a história, e não fui eu que acordei, foi o bebê que acordou a pontapear na minha barriga. Acho que estar num ambiente líquido sentiu mais do que eu, com certeza. Sim, no fim da década de 60, salvo erro, aquele sismo de 68, eu tenho um sono muito forte e, portanto, não acordei. Fui acordado na sequência do terremoto pela minha mãe e lembro-me que partiram-se várias coisas lá em casa e que houve um susto grande. Não tenho uma noção clara do que é que eu poderia fazer em minha casa para minorar, digamos, as consequências de uma situação sísmica. Havia de haver mesmo uma vestoria todos os anos, ou 2 em 2 anos, por um curto espaço, da parte das juntas de freguesia, por exemplo. Das autarquias? Das autarquias. Também podiam fazer a vestoria para verificar se a casa estava em condições, caso haja um sismo, a gente já não diz novo, mas se haja um sismo de 5 ou 6, se a casa aguenta. O Estado, neste caso o Parque Escolar, tem previstas contingências em casos de sismos, por exemplo, para as escolas, porque se acontece o sismo durante o dia, eu acho que as escolas têm que ter planos de contingência, não sei se existem, não sei. Isso preocupa-me mais do que a mim própria, porque o meu filho está na escola, os meus 2 filhos têm escolas diferentes, estão todos os dias na escola, portanto isso preocupa-me mais. De resto, acho que essa era a pergunta fundamental, sabe? E acho que a questão da prevenção e do alerta para a população em geral, por exemplo, a parte da educação, era extremamente importante. Mais seguro que estas aqui são casas muito antigas, já foram casas com outro tipo de construções, certo que é mais provável que estas aqui venham aqui as outras. Havia-se estudado também isto nas aulas das escolas. Não sei se isto está a dar nas aulas das escolas, mas era uma das coisas principais que havia, instruir as crianças. E, por exemplo, as crianças acham que sabem o que é que vão fazer em caso de emergência, no caso de... Eu penso que não sabem. Penso que não sabem. Ninguém está preparado para isso. Acho que ninguém está preparado nos dias de hoje. Embora já se tenha falado sobre isso, mas é um bocado difícil compreender essa situação. E quando isso acontecer, muita gente vai ficar debaixo dos escombros precisamente por não saber. O Laboratório Nacional de Engenharia Civil, em 2005, estimou que o grande terremoto do futuro, se acontecesse agora, matava dezenas de milhares de pessoas. É uma tragédia anunciada por causa da falta de resistência de muitas construções. Na Grande Lisboa,
600 mil pessoas, no mínimo, vivem em edifícios impreparados para um terremoto. É previsível que, num sismo forte, a maioria dos prédios colapsem ou sofram danos significativos. Construções frágeis são cruéis porque vão voltar a matar quem nelas vive. A emergência é fundamental, mas é o pós, é já depois do sismo ter ocorrido. Portanto, o que era fundamental é que não houvesse tantos danos, ou melhor, que os danos sejam reduzidos ao mínimo, não é? E para tal é necessário que se desenvolvam políticas de prevenção. Se diz $1, ou se quiséssemos €1 aplicado na prevenção, vai render 10 euros no dia em que há um acontecimento. Portanto, há uma rentabilidade muito grande digamos, desse investimento nos cuidados primários e paliativos, etc., não é? Quando dizemos tem que ser um técnico de engenharia estrutural a olhar para a construção e dizer, digamos, se o projeto que está feito de acordo com, digamos, com as regras, mas muito virado para a parte nova. Para a parte antiga, portanto, casas existentes, que é, digamos, aqui é onde se põe mais o problema, não é? Torna-se difícil. De facto, há regulamentação, mas a regulamentação é para as construções novas. Para as construções antigas, essa regulamentação não existe. Existem, a nível europeu, algumas indicações, mas é preciso agora passar para uma regulamentação para o caso português e ver como é que isso é. Portanto, é uma falha que tem que ser acabada, digamos. Era preciso mudar um bocadinho no sentido de lhes dizer, cuidado, que se calhar a sua casa não está tão bem construída quanto devia. E esse ponto eu creio que as pessoas ainda não sentiram bem esse problema, quer dizer, tomam um bocadinho como garantido que as casas, quando são construídas, são boas, não serão, digamos, propriamente à base, digamos, para conseguirem suportar os sismos, mas elas são suficientemente resistentes para que não colapsem. E ouve-se muita gente até dizer, não, a minha é boa, nunca teve problema nenhum e tal, sem terem qualquer ideia do que é que isso queira dizer. Portanto, elas assumem, eu acho que assumem que as casas são construídas bem, principalmente as novas, não é? E, portanto, há aqui, se calhar, algum desconhecimento de que nem sempre é assim. Ou seja, a opinião pública, de facto, não está consciente
de que é possível reduzir muito significativamente a dimensão dos estragos e das consequências dos sismos. Muitas vezes ouve-se aquela frase de não podemos fazer nada, o que é completamente falso. É evidente que podemos fazer. Não é dessa forma, não é através das ações durante o sismo ou depois do sismo que se evita o pior. É antes do sismo, construindo edifícios e infraestruturas que tenham capacidade para resistir aos sismos. E isso é possível com os conhecimentos atuais. E a imensa maioria dos mortos que ocorrem nos sismos ocorrem devido ao colapso das construções. Uma primeira avaliação, até o próprio cidadão, se estivesse informado, podia fazer, que é saber a altura do edifício, o número de pisos, a data em que foi construído, e a partir daí tem um indicador. Mais do que isso, obriga a intervenção de um engenheiro, mas digamos, eu creio que o essencial, pelo menos um indicador, não uma garantia, mas um indicador da resistência sísmica de uma construção, pode-se conseguir com uma vistoria, em que um engenheiro com conhecimento da data de construção, que é associado aos materiais, às técnicas e à regulamentação existente, da altura do edifício e da existência ou não de irregularidades estruturais no edifício, fica logo com uma primeira indicação do que é que pode ser a resistência sísmica do edifício. Mesmo assim, ainda pode ser razoavelmente variável, porque nós não sabemos depois a qualidade do que está feito daquilo que não se vê. Para evitar um sismo, não há nada a fazer. Os sismos continuam imprevisíveis. A única coisa que podemos fazer é estar preparados para evitar as consequências sem saber a data de ocorrência. An area like Lisbon, which has a long history of strong earthquakes, I think the scientists are able to determine that that will continue. That strong earthquakes are likely to occur, so that's why we should prepare for them. So prevention is not in the realm of science today possibility, but definitely reduction of losses, lives and destruction to property, that can be minimized, and the level of information available, science development, that definitely is day by day going towards reduction of these losses. In many places that they have trainings to escape. And there are regular training. Yes, people. It is. Yes, and that is important. And also people are very well prepared. I found New Zealanders are being very well prepared. They practice at school from like preschool all the way to university, all the way to work. And actually tonight in New Zealand, on Wednesday 26th in New Zealand, so it will be like Tuesday night for us here in Lisbon. So New Zealand is participating to a national shakeout drill. Saber o que fazer, saber que deve desligar a luz e o gás imediatamente para evitar situações mais graves que possam vir. Está pronto a abrir as portas, porque as portas podem ficar empenadas e a pessoa depois fica presa. E, portanto, saber o que fazer logo no imediato, não é? Mal acaba o sismo, para ir para sítios que sejam seguros. Portanto, sair após o sismo, sair o mais depressa possível, porque pode haver uma réplica ou haver um fenómeno ainda mais forte a seguir. Precaverem-se, tentarem-se defender debaixo de uma zona que pensem que seja mais resistente, e para isso é que ter o projeto é fundamental, e ter alguém que lhe diga, olha, esta zona é mais resistente do que aquela, etc., não é? Tentar sair para a rua com um rádio com pilhas para ouvir as instruções da Proteção Civil e procurar abrigo num sítio onde não haja nada que possa cair em cima. Não devemos ter objetos pesados em sítios altos, portanto não se deve meter um vaso cheio de terra numa prateleira, porque aquilo pode cair nas costas de uma pessoa e partir-lhe a espinha, ou rachar-lhe a cabeça ou qualquer coisa do género. Digamos, armários, também é bom, se possível, que sejam presos às paredes. Pratos e vidros, etc., comecem a cair das prateleiras, e se uma criança pequena está na cozinha, pode ser gravemente ferida com situações desse tipo. The safest position is just to get under a table or something, or a door frame or anything, just to protect yourself from those different items.
Suppose the kids are in schools and wife is at home and I'm in the office, so where is the point where we are going to meet, and how we will be in the very disturbed environment without telecommunication, without the cell phone, where we are going to meet together. First of all, to be calm, not to be panic, and then start thinking in the positive way that I can do something, not 100%, but something can be done, and start with this. And little by little you reduce this risk. The resilience is not 1-0, it has a long part between 1 and 0.